Olá, boa noite. Está conseguindo me ouvir? Boa noite, professor. Estou ouvindo sim. Ah, que bom. Boa noite também para o Jason. Só antes da gente começar, só testar aqui. O slide, estão vendo? Estou vendo, aham. Tá. Vou trocar de tela, vou colocar uma tela preta para eu poder escrever. Tá em amarelo aqui no fundo. Tudo bem, né? Estão vendo, né? Estou vendo uma tela preta. Isso, mas embaixo não dá para ver um meu Insta em amarelo? Dá Ah, também, aham. então tá. Esperar mais, apesar que está gravando, tá? E o Márcio com razão, né? Porque depois tem um outro professor, mas eu vou esperar mais aí uns 2, 3 minutinhos, pessoal chegando do trabalho e tal, mas como fica gravado, ninguém perde nada, né? Ninguém perde nada, mas só vou pedir a compreensão de aguardar aí mais uns 2, 3 minutinhos aí, só para aquele pessoal que está chegando e quer pegar desde o início e tal, quer pegar ao vivo, né? Então, só aguardar mais um pouquinho, e enquanto isso eu estou à disposição para qualquer dúvida. Vocês pegaram o material, né? Tá lá, foi mandado lá no grupo, no meio da tarde? Sim, eu peguei o material lá no WhatsApp, aham. Uhum, então tá bom. Daqui a pouco a gente começa. Tá bom. Stephanie, você é de Curitiba? Sou de Curitiba. Beleza. E você, Jason? É de Curitiba também ou de Santa Catarina? Sim, sou de Curitiba, sim. Ah, então tá bom. Só mais um pouquinho, tá? Só mais Beleza. uns minutinhos, aí a gente já começa. Eu coloquei acho que 14 ou 15 questões para dar tempo da gente revisar os assuntos. Tinha assunto que a FEPESE não falava muito, então repetimos alguma coisa da aula, tá? Mas como diz o outro, recordar é viver, né? Nós temos aí 4 pontos que são muito importantes para a prova. O artigo 5º, direitos e garantias, repartição de competência, administração pública e segurança pública. Então, eu imagino que as nossas questões vão vir desses 4 itens. A gente colocou os outros tópicos também, tem mais 4 tópicos também no programa, nessa revisão, né, e nas aulas e tal, mas eu acho que vai girar em torno disso, desses 4 pontos. Notadamente, segurança pública, mas segurança pública é mais tranquilo, é um artigo só, é o 144. O problema é a parte de administração pública. A parte de administração pública mudou bastante com a emenda 103, e a parte de repartição de competência ela é bem pesada. Então, além dos artigos, aliás, além das questões, eu deixei alguns artigos ou incisos que são importantes, que foram alterados relativamente recentemente, para a gente poder rever ali, e aquele negócio, né, de dar sorte de domingo cair, né? Menos de administração pública, que alterou muita coisa, tá? Muita coisa, em especial lá o artigo 40. Tanto que a gente fez 2 aulas de administração pública. Eu estou com uma espécie de um cisco, não é um cisco, como que chama? Sobrancelha aqui no olho, então estou incomodando, eu peço perdão. 7h05, eu vou começar exatamente para não correr risco de atrasar. Depois vocês têm um intervalinho, né? Precisa comer alguma coisa, aquele negócio, e depois vocês têm mais aula depois. Então, 5 minutinhos aí já deu, pelo menos no meu aqui, então nós vamos começar, tá? Primeiro tópico Opa! Oi! Pois não.
Você que está com a mão erguida, pois não? Hello? Está me ouvindo? Aparece aqui, assim, ó, com a mão erguida, como se fosse uma dúvida. Você tá conseguindo me ouvir? Eu não sei se está ouvindo ou não. Tá, mas vai ficar gravado, então é que para tirar dúvida, né? A aula ao vivo é boa para tirar dúvida, mas vamos começar a bagaça aqui, tá certo? Vamos começar a bagaça aqui. Eu quero desejar aí muito boa noite, muito sucesso para vocês, nós estamos juntos. Minha aula hoje, eu quis marcar mais cedo para vocês terem a semana ainda, se quiser estudar mais alguma coisa, tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição aí durante a semana, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Alan, tá? Já viram das aulas lá e tal, mas para quem está só fazendo a revisão, né? Então, vamos rever aqui, tá? Importante do 1 ao 4. Artigo 1º fala de fundamento, artigo 3º fala de princípio de relação internacional, fala de objetivo, e artigo 4º fala de princípio de relação internacional, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: quando eu falo em fundamento, artigo 1º, que trata de fundamento, eu tenho que lembrar do so, si, di, va, plu. Se eu lembrar do so, si, di, va, plu, eu guardo os fundamentos, tá? Como vai ficar gravado, depois você pode voltar com calma para rever aqui, tá? Eu vou falar, isso aqui já foi falado numa outra aula, tá? Mas só para a gente rever. Soberania, cuidado para não confundir com independência. Independência nacional é princípio de relação internacional. Soberania é fundamento. Cidadania, dignidade da pessoa humana, tá? Cuidado lá. Nos princípios de relação internacional, nós temos um parecido, tá? Valores do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Tá? Então, socidiva plu, tá? Muito bem. A pessoa caiu ali. Mas tudo bem. Beleza? Tá. Aí, para você não confundir, artigo 4º. Artigo 3º tem os objetivos. O objetivo sempre começa com um verbo, tá, gente? Garantir, promover, erradicar. Mas, às vezes, na hora da prova, o cara troca o verbo, tá, gente? Eu já vi prova, o cara trocando o verbo. E o artigo 4º fala dos princípios de relação internacional. É o ainda não comprei com N, hein? Cuidado aqui, ó. Comprei recos. Ó. Autodeterminação dos povos, independência nacional, cuidado para não confundir independência nacional com soberania. Defesa da paz, tá? Não intervenção, esse é bem importante, não intervenção,
concessão de asilo político, tá? Por isso que é com N, prevalência dos direitos humanos, só para lembrar, dignidade da pessoa humana é fundamento, prevalência dos direitos humanos é princípio de relação internacional. Igualdade entre os Estados, esse aqui é bem importante, ó, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação dos povos para o progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. Então, com 2 macetes, eu guardo fundamentos, soci diva plu, e princípio de relação internacional, ainda não com pré-ecos, tá? E os objetivos lá, que são metas. Fundamento é algo que você já possui. O objetivo é uma meta. Qual é a nossa meta? Passar no concurso da Polícia Científica. Tudo bem? Tá? Então, um objetivo é algo que eu estou em busca de. Beleza? Artigo 2º fala da separação dos poderes, tá? Fala da separação dos poderes. Vou voltar aqui para a questão. Muito bem. Ó, aqui, ó. Então, ele fala, só trocar a cor aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como ele fala em construir, ó, ele está falando num verbo. Eu não gosto muito desse macete do verbo, gente, porque eu já vi prova, o cara trocando e colocando um substantivo. E aí, sabe como é, né? Quem tem que saber de substantivo é o Pollux. Aliás, recuperação para ele, saúde. Pô, eu trabalhei com o Pollux lá em Porto Alegre, a gente deu aula junto, então a gente deseja o de melhor. Desejo para todo mundo, né? Mas ele que está convalescendo agora, operou, então mas já tá bem, né, gente? Então, a gente deseja sucesso. Então, o cara pode trocar o verbo aqui. Então, você pensa assim, não, eu vou procurar objetivo no verbo. E aí, às vezes, na prova, o cara tira o verbo, tá? Mas tudo bem, tá? Então, isto aqui é um objetivo. Então, a resposta é letra C, de Cafuné, tá certo? Fundamento é o artigo 1º, o objetivo é o artigo 3º, e aí os outros não falam nada, princípio constitucional e fundamento constitucional e tal, tá? Então, a gente deu uma revisada aqui. Vamos agora para direitos e garantias do artigo 5º. Importante, mas ele é bem grande também, tá? Ele tem 79 incisos agora. Inclusive, teve uma emenda recentemente aí, tá? Então, temos que ficar ligado. Eu coloquei depois aqui para a gente rever essa emenda. É tranquila a emenda, mas o problema é perguntar e a gente não ter visto, tá? Muito bem. Ele quer a correta, tá? Ele quer a correta. É livre a manifestação do pensamento e é vedado o anonimato. Essa aqui, tá certo? Veja, gente, a manifestação, isso aqui é uma coisa importante. E aí, nessa eleição, não vamos entrar em política porque não interessa, mas uma coisa que a gente tem que entender, a liberdade de manifestar o pensamento é livre, mas não é uma coisa absoluta. Toma cuidado, ela não é absoluta. Eu não posso falar o que eu quiser. E aí a gente teve muita confusão aí por conta disso. Tá? Quer dizer, tem limite para a coisa que você fala. Tá? Então, é livre você manifestar o seu pensamento e é vedado o anonimato. Não pode ser de uma forma anônima, porque se acontecer algum abuso, você tem como responsabilizar a pessoa. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu só fechar aqui a janelinha que aparece aqui, vocês. Muito bem. Letra B. Os crimes políticos de opinião. 5º, 51 e 52, que fala de extradição. Então, extradição. Você não extradita brasileiro nato. Extradição é para estrangeiro. Brasileiro naturalizado, 2 hipóteses que você pode extraditar. Crime comum antes dele se naturalizar, ele cometeu um crime comum antes dele se naturalizar, e tráfico ilícito de entorpecentes.
No caso do tráfico ilícito, lembra? Tanto faz, antes ou depois. O crime comum é antes. O tráfico ilícito, tanto faz, antes ou depois. Beleza? Brasileiro nato, você nunca extradita. E você não extradita por crime político ou de opinião. Tá certo? Crime político ou de opinião podem ser punidos com reclusão e poderão ensejar a extradição? Não. Não pode ensejar a extradição. Crime político de opinião. Quinto, 52. Quinto, 52. C. É vedado toda e qualquer forma de privação de direitos por motivo de crença ou convicção religiosa. Toda não, né, gente? Tá? Toda e qualquer forma de privação de direitos por crença ou convicção, não. Se a minha crença ou a minha convicção for no sentido de agredir uma outra crença, uma outra religião, eu posso sofrer algum tipo de restrição nisso, tá? Lembra, há muitos anos atrás, um caso famoso do cara que chutou a santa, tá certo? Num programa, e o cara foi lá e chutou a santa? Não, não é possível isso. Não é possível isso. Tudo bem? Tá? Beleza? E só vou pedir para cortar o microfone enquanto não for fazer pergunta. Senão vaza o som aqui para mim, eu peço perdão. Se for fazer pergunta, na boa, estou à disposição aqui, viu, gente? Estou à disposição, mas senão pode me confundir um pouco aqui. Sou meio lesado já, né? Então, já viu. Então, já viu. Ó, letra D. O devido processo legal é de observância obrigatória apenas nos processos penais. Não. Deve ser quinto 5.5, quinto 5.6, tá certo? Nós devemos ter, em todos os processos, o devido processo legal. Nós devemos ter o devido processo legal. Tudo bem? Tranquilo? Avançamos? Muito bem. Deixa eu só aproveitar, senão eu esqueço. Deixa eu tirar uma foto. Eu nunca tiro foto bem, as minhas fotos ficam tudo tremidas. Eu quero tirar rápido e aí acaba ficando tremida e tudo mais. Muito bem, para depois postar no Insta, sabe como é, né? Então, ó, letra E. O preso por... Aliás, pedir para vocês também fazerem isso. E depois me manda lá no Insta ou alguma coisa assim, ou no WhatsApp, perdão, para eu compartilhar depois, tá certo? Se puder fazer, eu agradeço. Muito bem. O preço... porque eu sou ruim disso aí. O preso por dívida, prisão civil por dívida, deve ficar separado dos demais presos? Não. Tá, isso aqui é importante, é o quinto 67. Tá? Não haverá prisão civil por dívida. Em regra, nós não temos prisão por dívida. Esta é a regra. O texto constitucional apresenta duas exceções: o depositário infiel e alimentos. O texto fala assim: inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Tá? Só que a gente tem que saber que, na verdade, há uma súmula vinculante 25, que diz que não haverá prisão civil por dívida do depositário infiel. Não haverá prisão civil por dívida do depositário infiel. Tá? Qualquer dúvida, pode perguntar aí para mim, tá certo, gente? Estou à disposição aí. A aula ao vivo é para isso, para a gente aproveitar e tirar as dúvidas, tá? Então, provavelmente aí, ultimamente, quando eles fazem pergunta da prisão civil por dívida, eles só fazem dos alimentos, tá? Normalmente, eles só vêm perguntando dos alimentos. Ou vêm dizendo que não tem prisão civil por dívida, o que é falso. Porque tem
a situação dos alimentos. Beleza? Molhar o bico aqui. Eu peço desculpa, porque às vezes vaza o som de eu bebendo água, mas eu sou diabético e a minha diabetes é descompensada, então me dá muita sede. Dando aula, então eu bebo água. Teve lugar que eu já gravei que teve aluno que já reclamou, falando, não, ele faz muito barulho bebendo água, então eu peço antecipadamente desculpa e a compreensão de vocês aí. Então, vamos seguindo para mais uma. Estou à disposição, hein, gente? Pergunta aí. Vamos que vamos aí. Eu imagino, eu acho, e quem acha não sabe nada, tá, gente? Mas eu acho que as perguntas vão vir nesse estilo. Esse é o estilo que a FEPES tem feito de uns anos para cá. Ela tem colocado itens, 1, 2, 3, 4, e pergunta quais estão certos, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, o chat tem... Tá? Isso, valeu, obrigado, Roberto. Muito bem. Roberta já foi aluna nossa, então. Muito bem, no crachá, hein? Eu vi um crachá seu hoje, muito bem. Participando de congresso, é isso aí, tem que estudar, é isso aí, cada vez mais. Muito bem, olha só, vamos ver esses princípios, tá? 1, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. É isso aí, está certo. Isso aqui é o chamado... para você ser processado, tem que ser pela autoridade competente, tá? Então, tem que ser o juiz natural, tá? É o princípio do juiz natural, esse caso aqui, tá? Pode aparecer para vocês princípio do juiz natural, tá? Vocês sabem, a gente já falou isso nas aulas gravadas, ó, eu já elimino essa, porque fala que só a 2, 3 e 4, tá? Só a 2, 3 e 4, não. A 1 está certo também, tá certo? É isso aí. Não é mole, não, tá certo? Trabalhar, estudar, não é mole, mas por isso nós temos que atingir o nosso objetivo aí, tá certo? Vamos estudando que uma hora vai dar certo, sim, tá? E vai mudar de vida. Hoje mesmo, gente, eu compartilhei uma foto de uma foto que estava fazendo 6, 7 anos, de um ex-aluno nosso, tá certo? Inclusive, fez a área policial. Ele reprovou na prova da PF, na natação. Deu uma cãibra nele, ele não conseguiu continuar. Imagina isso, no meio da piscina. Depois continuou estudando, passou no TRT, hoje ele é fiscal do trabalho. Olha que beleza, tá certo? Encontrei com ele num samba lá em Londrina, tá certo? Quer dizer, o Sandro, entendeu? Então, às vezes acontece isso, às vezes a gente passa aí percalços, às vezes não passa, pinta algumas dúvidas, e aí a gente continua estudando e a gente vai alcançar o nosso objetivo, com muita força, com muita fé, e nós estamos aqui, eu e todos os outros professores estamos aqui para o que vocês precisarem. Vão para cima, vamos para cima. 2, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É verdade. Prova ilícita não é admissível. Lógico que pode acontecer o seguinte, tá? Pode acontecer o seguinte, pergunta de prova falando de... talvez vocês tenham visto em processo penal aí com o Tiago, existem situações que eles admitem, por exemplo, aquela prova que seria adquirida de qualquer forma, tá? Então, eles acabam admitindo. Mas aqui, para o nosso tipo de prova, é capaz de vir a literalidade, tá? Então, pela literalidade, prova ilícita é inadmissível, tá? Tudo bem? Seguimos? Vou seguir, hein? Muito bem. 3. A todos em âmbito judicial e administrativo, ó, toma cuidado, o cara vai falar que só processo judicial. Não. Processo judicial e administrativo. É assegurado a razoável duração do processo. Um processo deve durar de uma forma razoável. Eu tive um processo, quando eu ainda morava no interior, que eu advogava lá,
processo, quando ele terminou, eu já estava morando aqui em Curitiba. O processo demorou uns 12 anos, tá? Mas, para a prova, no maravilhoso mundo da Constituição, o processo tem que ter uma duração razoável, tá? E meios que garantam a celeridade. O processo deve ser rápido, deve ser célere, tá? Então, correto também. E a 4, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, assegurado contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Tá? É isso aí. Contraditório é você poder apresentar a sua versão dos fatos. Ampla defesa é você poder usar todos os meios, desde que sejam lícitos, para você poder se defender. As 4 estão corretas. Letra E, de emoção. É uma emoção estar aqui com os senhores e com as senhoras aí, e nós vamos para cima, né, gente? Nós vamos para cima. Seguimos para mais um aqui, de direitos e garantias. Muito bem. Seguimos, está tudo tranquilo? Então, vamos lá. Tá. Qual é a ação cabível para retificação de dados? Você quer retificar os dados. Deixa eu só destacar aqui, ó. Quando não prefira fazê-lo por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? O remédio constitucional é o habeas data. O habeas data é para você obter informação e para você retificar essa informação se tiver equivocada. Tá? Por exemplo, tem lá uma ficha, tá? Pública, minha, com algumas informações. E entre essas informações está lá dizendo que eu sou São Paulino. Ora, tem certas coisas que a gente aceita, mas tem certas coisas que deixam a gente ofendida. Então, eu vou pedir a retificação da bagaça. Tá certo? Só para a gente revisar, já que recordar é viver. Habeas corpus é para liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Habeas data, liberdade de informação. Tá? Beleza? Tanto o habeas corpus quanto o habeas data, gratuito. Você não paga. Tá? Eu vou pedir para a Lucilena fechar o microfone. Por favor, tá? Está vazando um pouquinho, tá? Só fechar o microfone aí e fiquem à vontade. Qualquer pergunta, eu estou à disposição, hein, gente? Tá? Estou à disposição. Outra coisa, o habeas data é personalíssimo. Eu não posso entrar com habeas data para pegar uma informação da Jéssica. A Jéssica não pode entrar com habeas data para pegar uma informação do Jason. Tá? A Lidiane não pode entrar com habeas data para pegar a informação do primo dela. Habeas data é pessoal. Tá? Mandado de injunção, lembram? É para falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. Eu tenho um direito que a Constituição me assegura, mas falta a norma regulamentadora. Por exemplo, falta a lei. Aí, nesse caso, eu entro com um mandado de injunção. É o caso do direito de greve do servidor público. Hoje, o servidor público pode fazer greve por conta disso. Tudo bem? Tá? Beleza? Mandado de segurança, cabe mandado... primeiro, deixa eu falar do mandado de segurança. Mandado de segurança é para direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Nossa, minha letra é feia, né? Perdão, viu?
direito líquido e certo. Tá? Eu tenho um direito, a Constituição me assegura. Você passa no concurso da Polícia Científica de Santa Catarina. Eles chamam alguém que veio depois de você e não te chamam. Está ferindo o seu direito líquido e certo. Tudo bem? Tanto no caso do mandato de segurança, quanto no caso do mandado de junção, é cabível coletivo. Então, eu posso entrar com um mandado de segurança coletivo, eu posso entrar com um mandado de junção coletivo. Tá? Muito bem. Quem pode entrar com um mandato de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, não é qualquer partido. Tem que ter representação no Congresso Nacional. Precisa ter um deputado, um senador. Tá? Muito bem. Ou organização sindical, entidade de classe ou associação. No caso da associação, em funcionamento há pelo menos um ano no interesse dos seus filiados. Tá? Esses são os legitimados do mandato de segurança coletivo. E quem pode entrar com o mandato de segurança coletivo pode entrar com um mandado de junção coletiva. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Faltou um remédio constitucional, que é o 573, que é a ação popular. Ação popular é para anular ato lesivo. Ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural. Lembra? Meio ambiente ou moralidade administrativa. Tá? Houve lá uma obra superfaturada. Você pode entrar com uma ação popular para anular isso. Só pode propor ação popular o cidadão. Ou, como diria o Skank, o pacato cidadão. Tá? Só pode propor ação popular o cidadão. Fica atento a isso. Beleza? Então, demos uma revisada aqui nos remédios constitucionais. Dúvida, gente? Para a gente seguir. Acho que tem mais uma aqui do artigo 5º. Vou seguir. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos para cima, hein? Vamos garantir a nossa vaga. Vamos garantir a nossa vaga. Ah, acabou. Mas aqui, ó, isso aqui alterou agora, 2022. Ó. Não é uma boa para eles perguntarem? Só para saber se a gente está atento, está ligado nas novidades. Tá? Isso aqui veio por causa da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é assegurado, primeiro, nos termos da lei. Deixa eu só mudar aqui. Lei ordinária. Cuidado que o cara pode botar aqui uma lei complementar. Não. A proteção de dados pessoais. Proteção de dados pessoais, hein? E aí ele coloca, inclusive, nos meios... Foi colocado exatamente por causa dos meios digitais, né, gente? Mas a preocupação é, na hora da prova, o cara colocar, ressalvar, no lugar do inclusive, ele coloca ressalvado o meio digital. Não, a mudança é exatamente por causa do digital. É isso aqui, né, gente? Nós estamos no meio digital aqui. A aula não é presencial. Inclusive, como Cid Moreira, estou de bermuda e chinelo. Estou de bermuda e chinelo dando aula. Então, porque, melhor, né? Se bem que nas presenciais também, às vezes eu dava aula de bermuda e tal, quando estava quente. É que, sabe que hoje até está quente aqui, né? Está até gostoso e tal. Eu deixei um pouquinho a janela aberta, gente, se vazar som, tá? Vocês me falem, tá? Acho que não vai vazar, à noite é menos problema e tal, tá? Mas fica atento nessa alteração desse ano aí, tá? Então, tomara que caia isso aí, a gente vai garantir também, tudo bem? Então, vamos lá. Mudamos para direito social. Direito social também teve uma alteração, tá? No artigo 6º. Então, aquele macetezinho para a gente relembrar. Aquele macetezinho, nem vou trocar de tela, é o temos... Acompanha pelo artigo 6º, tá, gente?
Artigo 6º, direitos sociais. Lápis demais. Prof, Eu. oi. Só um minutinho, deixa eu só... a Roberta? É a Roberta. Fale. Desculpa interromper. Tem, esses que foram mudados há pouco tempo, você tem como mandar para a gente? Assim. Tá. Eu coloquei, eu só não coloquei aqui os do artigo 40, da parte da administração pública, mas eu posso separar e depois mando no grupo, sem problema. Ah, tá bom, só para porque daí fica mais fácil para a gente visualizar. Tudo bem. Obrigada. É que nas 2 aulas que a gente deu, eu já tinha pedido lá, mas eu separo, não tem problema nenhum. Tá? Todas as outras alterações... Eu vi, mas como o professor está falando... Sim, não tem problema, não. Só pediria que alguém amanhã me cobrasse. Tá? Eu já sou um idoso, então, cabeça de vento, tá certo? Eu começo a estudar... Tá então, obrigada. Já viu, né? Começa a estudar num Prime Video, no Star Plus, no Netflix aí da vida e tal, então eu acabo esquecendo, manda para mim, me cobra que eu mando para vocês. As outras alterações estão aqui, tá? Todas as outras alterações. Tá, beleza. Assim, obrigada. Lógico que você tem alterações mais antigas, tá? Estou falando de, sei lá, de 19 para cá, tá? Porque 19, 20, principalmente 20, por causa da pandemia, a gente teve pouco concurso e tal, então, essas alterações aqui, beleza? Então, voltando. Tá bom, obrigada. Não, que isso, tá? Sem problema. Ó, vou falar rapidão, como isso aí fica gravado, gente, porque também eu tô ficando um pouco atrasado aqui, tá? Ó, trabalho, educação, moradia, talvez marque o tempo aí, para depois vocês voltarem e anotarem com calma aqui. Marca o macete, marca o tempo para você voltar, aí volta com calma ali depois para você ver, tá? Saúde, lazer, alimentos, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância e segurança. Se você usou saúde aqui, você usa segurança aqui, ou vice-versa. Além de trabalho, teve uma emenda que trouxe o transporte. Então, transporte é direito social. Transporte é direito social também. Então, você pode usar trabalho e transporte. Tá? Olha lá. Pergunta de 2018. Você guardou temos lápis demais? Ó, educação saúde também. Olha só, você já marca a questão, você já mata aqui a questão. Eu tenho um celular que ele liga sozinho, impressionante. Ele tem um sistema aqui, como se fosse aquele Alexa, e ele liga sozinho, como se eu estivesse fazendo a pergunta e eu não consigo desabilitar o desgranhado. Tá? Então, veja, todos os outros aqui, nenhum deles tem a ver. Tá? Esses aqui são fundamentos, né? Lembra? Pluralismo político e cidadania também, fundamento. Né? Cidadania é fundamento e tal. Muito bem. Eu quero chamar a atenção de vocês, aproveitando lá a dúvida da Roberta, o artigo 6º é esse aqui, do temos lápis demais. Ó, esse foi alterado o ano passado. Então, é importante por causa disso. Esse não tinha, o parágrafo único não existia. Então, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Esse Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, que na época do Fernando Henrique tinha um outro nome também e tal, tá? Mas agora está expresso isso. A pessoa está em vulnerabilidade social, ela vai ter uma renda básica familiar. Tá? Quem vai garantir isso? Poder público. Aí, na hora da prova, o cara fala
entidade privada, ONG, não. Programa permanente de transferência de renda. Na hora da prova, me preocupa o cara falar programa temporário de transferência de renda, tá certo? Vai dizer que é só para ele se reequilibrar e tudo mais, tá? E aí vai ser determinado por lei, uma lei ordinária. Observada a legislação, isso aqui já foi objeto de prova por aí. Legislação fiscal e orçamentária. Aí o cara coloca uma outra coisa aqui, gente. O cara coloca legislação trabalhista, sei lá, legislação tributária. O cara vem em cima disso. O cara vai perguntar a literalidade aqui, tá? Então, como isso? Tudo bem, é do ano passado, mas é uma coisa nova, tá? Então, dá para fazer uma questão aqui, tá? Só marcar também esse aqui, né? Todo brasileiro, né? Porque aí ele pode colocar uma outra coisa aqui. Tá? Então, importante também essa alteração, tá, gente? Então, estou seguindo, hein? Estou seguindo. Senão, vou ficando atrasado. Aqui, gente, pergunta batida, 12, parágrafo 3º, mas a FEPESE tem, não sei se vocês lembram da aula de nacionalidade, foi aquela primeira aula, aquela que está até aberta, né? É o 12, parágrafo 3º, e a FEPESE deve ter umas 3 ou 4 questões sobre isso, tá? É só você lembrar do mp3.com, tá? Então, a nossa função nessa revisão, além de dar essas dicas ali, que a gente acha que vai cair e tal, é a gente rever o que a gente falou nas aulas, tá? Muito bem. Então, primeiro, ministro do STF. Isso aqui, eu falei até na aula, eu já vi cair umas 4 ou 5 vezes, o cara troca STF e coloca STJ. Inclusive, já vi em prova até aqui na região, tá? Acabou aqui? O cara vai colocar STJ. Não, STF. P3, ó, presidente. Presidente da República é brasileiro nato, tá? Presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. O Lira, né? E presidente do Senado, o Pacheco, né? Então, você pode afirmar que os 3 são brasileiros natos. No caso da República, o vice também. Cuidado que eles sempre colocam deputado e senador. Não, só a presidência da casa, tá? Carreira diplomática. Um diplomata tem que ser nato. Os oficiais das Forças Armadas. Então, no caso das Forças Armadas, não são todos os membros, galera. Só os oficiais. Oficial é a partir de 2º tenente, tá? Oficial é a partir de 2º tenente. Então, veja, o recruta, o soldado, o cabo, o sargento, esses não são oficiais, tá? E ministro de Estado da Defesa. Ó, cuidado aqui. Só o da Defesa. Toda hora eles trocam isso. Um outro cuidado que vocês devem ter sobre nacionalidade é não confundir o inciso 1º do 12, inciso 1º, trata de brasileiro nato. E o inciso 2º trata do naturalizado. Eles vão colocar, às vezes, até uma hipótese correta, só que vai inverter se é nato ou naturalizado. Então, fica bem atento aí. Fica bem atento aí. Beleza? Então, ó, carreira diplomática, B de bicota, bicota sempre, né, gente? Cuidado aqui, ó, fazenda não, hein? Só da defesa, ó. Já, ó, FEPESE perguntou fazenda. Já vi casa civil, já vi justiça, já vi relações exteriores. Olha só,
Os membros da carreira diplomática têm que ser nato, galera. O chefe da carreira diplomática é o ministro das Relações Exteriores. Esse não precisa ser nato. Valeu? Então, fica atento a isso. Tenta dar uma olhadinha também no parágrafo 4º, que fala da perda de nacionalidade. Quando perde, e duas exceções que o cara não perde, tá, gente? Então, vamos mudar de assunto, vamos falar de direitos políticos. Direitos políticos também teve 2 parágrafos acrescentados aí, então fica bem atento a isso, tá, gente? Solução de sociedade. As coisas que eu tenho aqui fica tudo caindo. Solução de sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato afasta a ineligibilidade. Isso aqui é bem importante, gente. Isso aqui é a súmula vinculante 18. Talvez seja um pouco mais pesado para vocês, gente. Essa prova é de procurador, tá? Mas eu não achei do tipo de prova de vocês questões de direitos políticos. Até a FEPES tem pouca questão, tá, gente? Então, eu acabei deixando essa aqui para a gente fazer a revisão. Então, súmula vinculante 18, tá? Não afasta a ineligibilidade. Não afasta a ineligibilidade, tá certo? Então, toma cuidado aqui, ó. Muito bem. Na década de 90, ocorreu o primeiro referendo da história, possibilitando a escolha do cidadão, forma de governo, república ou monarquia, e sistema de governo. O problema é que forma de governo, república e monarquia, certo. Sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo, certo. Só que isso aqui não foi por referendo, isso aqui foi um plebiscito. Tá? Artigo 14. O referendo foi o do desarmamento. Tá? O desarmamento foi um referendo. Aqui foi um plebiscito. Tudo bem? Tá? No plebiscito, ao invés dos parlamentares votarem, nós somos chamados para decidir. No referendo, os parlamentares votam e depois nós somos chamados para confirmar ou não a bagaça. Tudo bem essa diferença aqui de plebiscito e referendo, gente? Pode vir na prova isso, hein, gente? Tá? Quer dizer, aliás, veio na prova isso, tá? Muito bem. C. Errado, portanto, né, gente? C. Constitui condição de elegibilidade. Elegibilidade é 14, parágrafo 3º. 14, parágrafo 3º. Tá? Para governador, não são 35, tá? Deixa eu ver, acho que não vai caber aqui. Não. Deixa eu usar a tela preta. Então, ó, 14, parágrafo 3º. Nossa. Condição de elegibilidade. É só você lembrar do brasileiro plenamente falido. Lembra da aula? Primeira condição. Vou falar rápido, qualquer coisa, depois você volta, tá, gente? Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos. Se você não tiver com os direitos políticos, você não pode ser eleito. Razoável, né, gente? Filiação partidária. Tá? Filiação partidária. Se você não for filiado a partido, você não pode ser candidato. Não existe você ser candidato autônomo. Tá? Alistamento eleitoral. Aqui o alistamento é eleitoral, hein, gente? Tá? Se você não se alistar como eleitor, você não pode votar. Domicílio eleitoral na circunscrição. Veja, o meu domicílio eleitoral é no interior do Paraná. Então, eu não posso ser candidato aqui onde eu moro. Domicílio eleitoral na circunscrição. E a idade. Para a gente lembrar da idade, a gente lembra do telefone. 3530
21, 18. 35, 30, 21, 18. Tá? Eu falei lá nas aulas, eu tenho gato, aí um deles quer entrar aqui, eu deixei a porta fechada, eu não deixar fechada exatamente por causa disso. Tá. Ó, presidente e senador, governador, prefeito, deputado, seja ele federal, estadual ou distrital, e juiz de paz. E vereador. Vereador, 18 anos. Tá? Outra coisa importante, o vice tem a mesma idade do titular. Beleza? Ó, gente, quem não me adicionou ainda, quem só está aqui, tem aluno que só está aqui na revisão, ó, meu contato, pode entrar em contato aqui no Instagram, tá certo? Ou Facebook aí, tá? E também por esse aqui, Rito ADV, você também tem e-mail, @hotmail.com, tá? Estou à disposição, me adiciona aí, a gente vai falando de curso, de turma, se ficou com dúvida, pode entrar no Messenger, como chama, no Insta, no chat lá e tal, estou à disposição para dúvida, hein, gente? Tá? Então, voltando aqui, não são 35, governador 30. Muito bem. Letra D, alistamento eleitoral e o voto obrigatório para maior de 18 anos. Verdade, 14, parágrafo 1º. Inclusive para os conscritos. Não. Conscrito é facultativo. Tá? Então, 14, parágrafo 1º. Vamos relembrar. Quando o voto é facultativo? É facultativo entre 16 e 18. Beleza? Entre 16 e 18. É facultativo para o maior de 70. Para o maior de 70. Para o maior de 70. Eu cheguei a falar para vocês que é para o maior de 70. Cuidado que toda hora eles trocam isso. Maior de 70. E para o analfabeto. Tá certo? Conscrito, aí é o 14. Aliás, conscrito é 14 para o segundo, tá, gente? Conscrito é inalistável. Professor? Conscrito, só um minutinho. Conscrito é o recruta. Conscrito é inalistável. Quem é inalistável? O conscrito e o estrangeiro. Então, estrangeiro não pode decidir os nossos caminhos. E também o conscrito. Pois não, Roberta? É que eu estava estudando e gravei. O analfabeto é facultativo o voto, mas ele não pode se candidatar. Aí é o 14, parágrafo 4º. Aí está a inelegibilidade. O parágrafo 3º tá. que a gente colocou. Desculpa, me adiantei. Não. A gente até não falou, não chegou a comentar, né, por causa da revisão, mas foi bom você ter falado. 14, parágrafo 4º. Inelegibilidade. Quem é inelegível? Ele fala os inalistáveis, que é esse parágrafo 2º, e analfabeto. Então, analfabeto pode votar de forma facultativa, mas não pode ser eleito. Não pode ser eleito. Tudo bem? Vou avançar. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, professor. Então, obrigada. Isso. Tá? Então, só sobra a letra E. Assimilou o regime democrático participativo ou semidireto, contemplando o sistema híbrido que reúne a democracia representativa. Nesse caso, não vai cair para a nossa prova desse jeito assim e tal, mas está correto realmente. Tá? Quer dizer, normalmente a nossa é eleição indireta, como a gente fez no começo de outubro. Votou lá para deputado, né, e para, eventualmente, senador, e a gente vota para vereador.
tá certo? Mas tem casos que é direto, que é o caso de plebiscito, referendo e tal, tá? Muito bem. Vou avançar aqui. Repartição de competência é um problema, hein? Deixa eu falar dessas alterações aqui, ó. Rapidamente aqui. Alterações do ano passado, tá, gente? Essa aqui é boa para cair em prova e eu já vi cair, hein, gente? Então, pode ser feito só na eleição municipal. A gente não viu agora, nem no começo de outubro, nem ontem, esse tipo de coisa. Então, às vezes a cidade quer fazer algumas mudanças. Então, ela pode colocar essas questões locais, mas tem que ser aprovada pela Câmara, tá? Então, veja, eu já vi questão falando de Estado, tá, gente? E vai ser encaminhada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da eleição. Óbvio que as perguntas vinham questionando esse período de 90 dias, gente. Muito importante isso. E também importante, também já vi perguntas sobre isso, com o número de quesitos, tá? Você não pode... Tudo bem, você quer fazer alguns questionamentos, só que você não pode querer fazer 680 questionamentos, porque não vai nem caber na urna, tá certo? E vai demorar muito para isso, tá? Então, fica atento nisso. É só questão local, a Câmara tem que aprovar 90 dias antes da eleição. E ressalvado a questão dos requisitos, tá? Muito bem. Manifestação favorável e contrária, tá? Tem que ser durante a campanha eleitoral. E, não utiliza propaganda gratuita de rádio e TV. Sem utilizar propaganda gratuita de rádio e TV. O cara vai falar que vai colocar, tá, gente? Então, tá. Repartição de competência, gente. Vamos fazer aquele quadro de novo. Tá. Rapidão aqui. Artigo 21. A chamada competência exclusiva. A competência exclusiva só a União cuida. Competência exclusiva é matéria... Por que eu vou usar um verde? É matéria administrativa, matéria não legislativa, fiscalizar, autorizar, tá? Fica atento a isso. E é indelegável. É exclusivo, então não pode delegar para outra, a União não pode delegar para outra. Competência privativa também é da União, só que trata de matéria legislativa e pode ser delegada. Aos estados, para cuidar, desde que tenha uma lei complementar autorizando, para cuidar de questão específica. Esse aqui é o parágrafo único do 22, tá, gente? O 23, gente, tem a competência comum. A competência comum é de todo mundo, União, estados, DF e municípios. Trata de matéria administrativa. Então, se a pergunta não estiver falando que é para legislar, gente, ou é exclusivo da União ou é comum. Por exemplo, cuidar da saúde, todo mundo. Emitir moeda, exclusivo da União. Tá? Depois tenta ver a aula lá que a gente falou sobre isso, gente. O artigo 24... O artigo 24 tem a competência concorrente. Concorrente é União, estados e DF. Município não entra na competência concorrente, hein? Tá? Trata de matéria
legislativo. O artigo 25 tem a competência dos estados. Competência dos estados é residual ou remanescente. O estado vai legislar naquilo que sobrar. Se não for competência nem da União, nem do município, aí o estado vai poder legislar sobre isso. E o artigo 30 tem a competência dos municípios. Você vai encontrar várias perguntas da FEPESE sobre município, hein? Tenta dar uma olhada lá no 29, 29A, 30. A principal competência do município é cuidar de interesse local. 30, inciso 1º. E ele suplementa a legislação federal e estadual no que couber. Tá? Tenta dar uma olhada no parágrafo 3º e 4º do 24 também, viu, gente? Importante aqui. Tá? 3º e 4º do 24. Tá? Vamos lá. Estou um pouco preocupado por causa do tempo, né? No meu aqui já deu em meia hora. Muito bem. Ó, Seguridade Social. Seguridade Social é artigo 22, 23. Então, é a União que cuida disso. Cuidado, Seguridade Social é privativo da União. Cuidado para você não confundir com o 24.12, que fala da Previdência Social. Previdência Social é concorrente. Seguridade Social é privativo da União. Previdência Social é concorrente. Cuidado aqui. Tá? A parte mais, assim, a parte mais difícil é essa parte de repartição de competência, gente. E eu encontrei pelo menos umas 30 perguntas da FEPES sobre isso. Ela gosta de perguntar isso, hein? Mas é um pouco mais decoreba isso. Então, vamos lá. Ó, é competência comum. Então, competência comum não é para legislar. É o artigo 23, lembra? E é todo mundo, tá? Veja só como que a gente vai fazer para matar. Ó, instituir diretrizes. Apareceu a palavra diretriz, gente, só a União. Apareceu a palavra diretriz, ou está no artigo 21, ou está no artigo 22. E é só a União que cuida disso. Apareceu nacional, é só a União que faz. Ou vai estar no 21 ou 22. Então, também é da União. Então, já está errado aqui. Tudo bem? Tá? Muito bem. 3. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Isso é comum. E programas de construção de moradia, gente. Quem que constrói moradia? A União. Tem lá um programa lá, sei lá como chama, nem sei mais o nome, mas no seu estado aí, seja o Paraná, ou seja Santa Catarina, também tem, o estado constrói, e no seu município também há construção. Então, isso é comum, todo mundo. Então, 3 e 4, letra B de bicota, tá? Letra B de bicota. Tá? Deixa eu dar mais um macete, gente, antes da gente mudar para a administração pública, tá?
É bem importante esse aqui. Às vezes isso é sorte, né? A gente viu a aula, estamos vendo a revisão, depois de uma semana cai. Isso é sorte. Eu estou correndo atrás da sorte. 22.1. Cai direto. Competência privativa, artigo 22 é da União. É só você lembrar do capacete PM. Cuidado para você não confundir com o 24, 1 e 2, que é o putofé. Tá? Os principais direitos estão aqui, gente. Direito civil, direito penal, direito comercial, direito eleitoral, direito do trabalho, direito processual. Só a União pode fazer isso. Razoável ou não? Ou você acha que o Estado de Santa Catarina pode criar um crime? O Estado do Paraná pode criar uma regra trabalhista que só vale para o Paraná? Pode ter uma regra eleitoral que só vale para a Bahia? Não, né, gente? Pode ter um direito civil que só vale para o Amazonas? Não. Tá? Depois dá uma olhada no 22.1 lá. Cuidado para não confundir com o putofé. Tá? Ele fala aqui em penitenciário, urbanístico, cuidado aqui, ó, tributário. Tributário é concorrente. União, estados e DF. Orçamentário, financeiro e econômico. Mexeu aqui com din-din, direito tributário, direito orçamentário, direito financeiro, direito econômico, mexe com din-din. Então, é concorrente. Tá? Outro bem importante, gente. Ó, direito processual é privativo. Processual penal, processual civil, processual do trabalho. Cuidado. Procedimento, isso aqui cai direto, gente. Em matéria processual. Olha como é fácil de confundir. É concorrente. É 22.11. Tá? Esse é privativo. A 22.11, não, 24.11, perdão, gente. Esse é 22.1, o outro é 24.11. Perdão aqui. Tá? Muito bem. Ó, algumas alterações. Esse aqui, gente, polícia penal, né, gente? Acrescentou aqui a polícia penal. Tá? Então, veja lá se seu material está atualizado aí. Tá? E agora, duas alterações desse ano. Tá? Radioisótopo para pesquisa é mediante permissão. O texto falava radioisótopo meia-vida igual ou inferior a 2 horas e tal. Agora mudou. Então, é desse ano. É desse ano. Isso aqui dá uma decorada, porque se vier é só para saber se você está atualizado. Tá? Aqui para uso agrícola e industrial e aqui para uso médico. Só permissão, hein? Cuidado que eles vão trocar essa permissão aqui, gente. Tá? Então, fica atento a isso. Vamos falar um pouco de administração pública aqui, gente. Problema de administração pública... tem mais...
do artigo 22, tem o 28 também, hein? Então, dá uma olhada no 22, 21, que foi alterado aí, tá? Em 19, tá? E esse dado pessoal aqui, ó, que foi acrescentado esse ano. E uma boa também para perguntar foi o artigo 28 que eles trocaram. Artigo 28, tá? Eleição para governador. Agora, a posse é no dia 6 de janeiro. Então, mudou a data da posse sem entrar em política, hein, gente? Se gostou, se não gostou e tal, tá? Mas o presidente eleito ontem, tá? Vai tomar posse o ano que vem. Mudou a data que ele vai tomar posse também. Antigamente era 1º de janeiro, agora mudou lá. Mas isso não cai para nós. Então, pouco importa, porque a gente é capaz de ver reportagem por conta disso. O que pode cair para nós é isso aqui, ó, que governador toma posse em 6 de janeiro. O que me preocupa é isso aqui, ó. A gente vai ver uma reportagem falando do presidente. E aí, na prova, como o presidente não está no nosso programa, o cara perguntar uma coisa dessa. Então, fica atento a isso. Valeu? Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Vamos para a administração pública. Tá? A administração pública, gente, precisava de aula mesmo, né, gente? Porque é muita coisa importante, viu, gente? Precisava de uma aula de teoria mesmo, mais até que dos exercícios. Nós temos lá 2 aulas de exercício, né? Mas precisava da teoria, principalmente, gente, eu vou mandar para vocês aí, mas principalmente, mudou alguma coisa no 37, alguma coisinha no 38, no 39, mas principalmente o artigo 40 mudou bastante coisa, viu, gente? Que é a parte da aposentadoria, tá, gente? Tá? Então, esse você tem que dar uma olhada. Vou mandar os dispositivos, mas você também pode olhar hoje mesmo, tá? Pode olhar lá no site lá do Planalto. Mas eu mando amanhã o que foi alterado, tá? Muito bem. Da administração pública. 1. Durante o prazo improrrogável do edital de convocação, aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados. É isso aqui, é isso aí. Exemplo, você tem um concurso público e lá você tem aprovados. Dentro desse prazo de validade, gente, eu posso fazer um segundo concurso público 2, e eu vou ter novos aprovados. Mas esses aprovados aqui só podem ser chamados depois de todos esses serem chamados, ou depois que o primeiro concurso perder validade. Razoável, não, gente? Né, gente? Tá? Beleza? Então, não é proibido fazer um novo concurso, mas não pode chamar se tiver aprovado do concurso anterior. Beleza? 2. Os vencimentos. Vencimento é salário base, tá, gente? Cuidado aqui. Do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores ao do Executivo. Verdade. Muitas perguntas disso aqui, ó. Aliás, todo quanto é banca gosta disso aqui. O padrão é o do Executivo. Não está marcado. Na aula, eu dei até esse exemplo. Pega um cargo que tem nos 3 poderes. Técnico-administrativo. O técnico-administrativo no legislativo ou no judiciário não pode ganhar mais que o técnico administrativo do executivo. O padrão de vencimento é o do executivo. Cuidado, vencimento, hein, gente? Não é remuneração, é vencimento. É diferente, hein, gente? Tá? Beleza? 3. É obrigatória a vinculação e equiparação de espécies remuneratórias.
é vedada. Eu acho que essa questão a gente tinha lá na aula, mas para aqueles alunos que não estavam na aula e também para quem não conseguiu ver e para relembrar. O que é vincular? Eu dou sempre esse exemplo que caiu em prova. Falava assim, que toda vez que aumentasse o salário do governador, vamos imaginar de Santa Catarina, aumentaria o salário do secretário de Estado. Ou vamos aproveitar aqui, aumentaria o salário da Polícia Científica de Santa Catarina. Não, porque aí você estaria vinculando, e não é possível essa vinculação. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Legal essa, hein? Ó, 2020. 4. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para portador de deficiência e critérios para sua admissão. É verdade. É uma lei que fixa isso, tá? Não é o governador por decreto que faz isso. E também não é uma lei complementar. É uma lei do tipo ordinária, tá? É uma lei do tipo ordinária. Então, 1, 2 e 4. Letra C de Cafuné. Valeu? Muito bem. Ó, servidor público, artigo 39, né? Servidor público abrangido no regime da Previdência vai ser aposentado, esse é o artigo 40, né? Compulsoriamente aos 60, não, né, gente? 42 ou 40, parágrafo 2º, fala 70 ou 75 anos a compulsória. Com base até na lei, há uma lei complementar, né, fala em 75, tá? Mas na Constituição, para a nossa prova, fala 70 ou 75, tá, gente? Então, errado. 2, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes caráter permanente e valor real. É isso aí, conforme requisitos da lei ordinária. 3, a lei pode, excepcionalmente, estabelecer formas de tempo de contribuição fictício? Não. Não existe tempo de contribuição fictício. Gente, os caras não querem nem que ninguém aposente. Imagine aposentar antes. A ideia é não ter critérios fictícios para aposentar. Tudo bem? Errado, portanto. E a 4, aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado de livre nomeação, livre exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, regime geral. É isso aí. Não fez concurso? Tudo bem. Você até pode ter um cargo público, cargo em comissão. Tá? Aliás, importante esse aqui, tá? 37.5. Função de confiança e cargo em comissão. Esse é de livre nomeação e livre exoneração. Tá? Cargo em comissão. Função de confiança, não. Função de confiança é para só servidor efetivo. Cargo em comissão, percentual é de livre nomeação. Só que o cara é do regime geral. O cara é do INSS. Tá? O cara é do INSS. Tá? Então, 4 está certo. Gente, dá uma olhada no artigo 40 antes da sua prova. O problema é que alterou bastante coisa, tá? Principalmente a idade para aposentar e tal, tá, gente? Então, 2 e 4, C de Cafuné. Mudamos de assunto aqui. Há uma chance enorme de cair o 144. As alterações de 144, gente, foi para acrescentar a Polícia Penal, né? Emenda 104, está no final aqui, tá, gente? Mas vamos ver esses itens aqui primeiro, tá, gente? Muito bem. Diz lá, os municípios poderão, conforme dispuser a lei, constituir guarda municipal. Guarda municipal é 144, parágrafo 8º, gente.
para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Verdade. Verdade. 2. Tranquilo, né, gente? Ó, o 144 tem que estar decorado para a prova, hein, gente? 144 tem que estar decorado para a prova. 2. A remuneração dos servidores policiais. Parágrafo 9º do 144, tá? Integrantes de órgão de segurança pública vai ser fixada por subsídio. Sim, porque o parágrafo 9º, 144, parágrafo 9º, ele fala que vai ser de acordo com o 39, parágrafo 4º. E o 39, parágrafo 4º, fala do subsídio. Vamos relembrar. Subsídio é parcela única. Então, não tem direito a prêmio, adicional, gratificação, tá? Então, a área policial, você vai receber subsídio. Beleza? Muito bem. 2 está certo também. 3. Policiais civis, cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Não, né, gente? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública, polícia militar. Vai ter outra questão que vai falar da polícia civil, né? Acho que tem tudo a ver com vocês, né? Então, vai estar falando lá. 4. Polícia Federal destina-se a exercer função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Verdade. Polícia Federal é o 144, parágrafo 1º. Cuidado aqui, é aeroportuária, hein, gente? Cuidado que ele vai trocar e vai colocar aéreo, hein? Aeroportuária, porto e aeroporto. Então, 1, 2 e 4, letra B de bicota. Tudo bem aqui, gente? Até aqui? Tô tocando, hein? Tô tocando, hein? Porque eu não quero tomar o tempo aí de vocês, de descansar, comer alguma coisa, para depois a aula de administração. Bem importante, né? Muito bem. Polícia Civil, primeira coisa, é dirigida por delegado de carreira. Eu não sou delegado de polícia, infelizmente. Eu queria ganhar o troco lá. Eu não sou. Então, eu não posso ser o chefe da Polícia Civil. Tá, gente? Muito bem. Letra A. Ressalvada a competência dos municípios, função de polícia judiciária. Polícia Civil é polícia judiciária, sim. Polícia judiciária é aquela que investiga. Mas não ressalvada a competência do município. Ó. Você já elimina a A e a D. Polícia Civil investiga. Então, ela apura infração penal. Só que, isso cai direto. Tudo quanto é banca. Exceto as militares. Ó, exceto as militares. Ó. Tá? Exceto as militares. Letra C. Ressalvada a competência da União. Por quê? Porque a Polícia Federal também investiga. Então, quem investiga? A Polícia Federal, se envolver a União, e se não envolver a União, a Polícia Civil. É ela que vai investigar. Tá? Ela é Polícia Judiciária. E, então, vamos grifar aqui, para você lembrar domingo, e apura a infração penal, exceto as militares. Beleza? E aí as outras estão fora, e por isso que eu já falei. Essa é a última? Ah, mas tem as alterações. Ó, primeiro, Polícia Penal. Polícia Penal é aquela que vai trabalhar na penitenciária, tá? Na penitenciária. Outra questão, eu tenho Polícia Penal federal e estadual. É que, às vezes, eu já vi uma questão falando em Polícia Penal municipal. Aí não, né, gente?
tá? Então, eu tenho uma polícia penal, que vai cuidar do sistema penal, tanto federal, quanto estadual, quanto distrital. Municipal, não, tá? Muito bem. Ó, segurança de estabelecimento penal. E, polícia penal aqui também. São subordinados aos governadores. Subordinado aos governadores, junto da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Tá? Então, primeira coisa, é força auxiliar e reserva do Exército. Só do Exército, hein, gente? Cuidado aí que eles vão falar das Forças Armadas. Então, é força auxiliar e reserva do Exército. Quem é força auxiliar? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Então, esses militares estaduais são força auxiliar e reserva do Exército, não das Forças Armadas. E são subordinados aos governadores. Aí, subordinados aos governadores são Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Civil e Polícia Penal. Polícia Penal, óbvio que estadual, ou distrital, no caso do governador do Distrito Federal lá, tá? No caso lá do governador do Distrito Federal, tá? Cuidado aí. Aí o cara bota uma Polícia Penal Federal aqui. Aí vai estar falso. Vai estar falso. Tudo bem, gente? Dúvidas aqui? Dúvidas aqui? Vou fechar a tela, hein? Vou fechar essa tela aqui. Tudo bem, gente? Dúvida aqui? Não? Então, eu vou encerrar aqui. Depois vocês receberam um outro link, né? Para a aula de administração. A gente deseja muito sucesso na prova de vocês. Depois manda a prova para mim, gente, para ver se tem algum recurso. Se tiver algum recurso, eu aviso os senhores. Tá certo? Tá, senhores, senhoras e tal. Tá? Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Tá? Obrigada, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Sucesso para vocês lá. E durante a semana eu estou à disposição. Obrigada. Amanhã eu mando para vocês, tá? Tudo de bom. Uma Beleza. ótima prova. Não esquece de mandar a prova para mim, hein? Obrigada. Tudo bom. Lu, a tua câmera tá ligada e teu áudio. Sério? Espera aí, vou desligar. Sério. Beijo. Beijo, Tchau. obrigada, Rô. Tchau, tchau. Nada. Tchau. Tchau.
Começou, não começou?